Quinto dia útil tá chegando aí, dia, né, do faz-me rir, que todo mundo fica feliz, de boa, mas querendo ou não é momentâneo, né, porque a maioria das pessoas, eu pelo menos, pega pra pagar as contas tudo, não sobra nada, aí você pega, paga as contas, investe, sobra muito pouco, pra gastar à toa, que eu digo. Mas olha, eu vou dizer pra você que isso tem uma explicação, sabe por quê? A partir do momento que você escolhe adotar, por exemplo, sabe aquelas faixas personalizadas em que você escolhe uma porcentagem para cada categoria? Por exemplo, se eu quero ir no supermercado, eu vou gastar o meu ticket de alimentação dentro do supermercado. Mas vamos supor que você opte por gastar em dinheiro. Tá? Você pode ter sim, mas eu vou dar o exemplo aqui em dinheiro mesmo. Por exemplo, você recebe R$ 3.000 por mês. E dentro do supermercado você opta por gastar R$ 700, que dá um pouquinho, dá 23% do salário, se eu não me engano. Dá 23,33, exatamente. Aí você leva lá 23,33% do seu salário. Óbvio que não vai ser uma meta fixa, porque tem mercado, tem energia elétrica, tem água. Sabe essas despesas de consumo? No geral, as despesas de consumo, coisa que todo mundo tem, eu, você, basta ter uma casa e consequentemente, você vai ter despesas variáveis, mas que elas são fixas porque elas se mantêm mês a mês, o que varia é o custo delas. Mas elas variando de custo, por exemplo, você gasta R$ 680 esse mês, 685 no outro mês, 700 no outro mês, 650 no outro mês, e vai variando para cima e para baixo, para cima e para baixo. E aí, quando chega no ato de investir, por exemplo, você não consegue ter tanta exatidão, você não consegue fazer um aporte fixo. Por quê? Quando você pega para separar essas coisas, óbvio, é se você deixar para investir depois de pagar tudo. Não é o ideal, mas é o que acaba acontecendo, porque as pessoas que ganham pouco, meio que elas são obrigadas a pagar todas as contas para ter certeza do que as pessoas que ganham menos, ganham faixas salariais menores, elas meio que são obrigadas a gastar o salário primeiro, ou seja, pagar as contas, as despesas, fazer o que tiver que fazer, e só aí investir o que sobra. Tá aí o segundo erro dessa parte, por quê? É difícil de corrigir, porque como você tem gastos muito variáveis, por exemplo, a sua luz, o seu mercado, a sua água, às vezes a sua internet também não tem um custo exato ali por mês, por exemplo, às vezes é R$ 30 a mais no mês, às vezes é 50 a mais no outro, às vezes é 50 a menos. Então você não sabe afirmar com tanta exatidão, certo? E aí, diante dessa variação, você não consegue prever com tanta certeza. Sabendo que seu salário é pouco, o que você opta? Por investir depois de você ter pago suas contas. Por que isso é um problema? Porque seus aportes são inconstantes, logo, por exemplo, você investe 200 esse mês, 180 no outro, 250 no outro, 200 no outro e assim vai. Vai variando para cima para baixo. Não é tão ruim, não é o fim do mundo exatamente, mas, por exemplo, é algo que deixa de ter constância. Constância de valor, que eu digo assim. E aí, diante dessa situação de variação de contas, acaba se perdendo um pouquinho porque, né? Investir sempre deveria vir primeiro, dentro da teoria prática, lógico. Na realidade dos brasileiros isso não funciona. Na realidade, a não ser que você seja rico, isso não funciona, cara. Por quê? Vamos supor, você tem uma emergência, sua reserva de emergência não é algo tão grande, sei lá, tá nos seus R$ 1.000. Você pega, utiliza ela e no tempo em que você vai repor, por exemplo, gastou 1.000 num mês, teve probleminha no outro mês, aí você precisou gastar mais 200, não repôs. Ou seja, você furou a reserva de emergência duas vezes e passou do teto do que ela deveria ter. Então, diante desse probleminha aí, você acaba gastando mais,
Por quê? Quanto menor a margem, mais difícil é para investir. Isso é fato, gente. É em toda forma de investimento, quanto menor o aporte, mais difícil é para você fazer. Então, se mais difícil é para fazer o aporte conforme menor o valor, mais, mais problemático torna-se essa variação das contas. Porque você já está ganhando pouco, qualquer variação que as contas derem para mais, seu investimento vai para menos. Ou seja, é meio que uma grandeza proporcional dentro da matemática. Lembra que a tia te ensinou na escola, dentro do sexto ou sétimo ano, não me lembro exatamente, mas quanto maior uma grandeza, menor a outra, é inversamente proporcional. Por exemplo, se sua conta de energia vem R$ 20 a mais, o seu aporte vai imediatamente virar R$ 20 a menos. Entende? Que é meio que pequenos movimentos contábeis assim que você vai reparando com o tempo, porque é um pouco mais difícil de você ter essa noção matemática no começo, mas a partir do momento que você consegue estudar, consegue aprender essa visão de perceber os movimentos que o dinheiro faz, você tem um pouco de noção num volume maior do que você consegue investir. Por exemplo, se eu recebo 1.500 por mês de salário, vamos colocar assim, R$ 1.500 por mês de salário fixo. É líquido, está entrando para mim direto. Então, eu gastei 1.550 no mês em que eu recebi 1.500. Ou seja, o mês 2, ele vai entrar como 1.450, porque eu já gastei 50 a mais aqui. Ele sempre vai debitando, sempre vai para menos. Aí, por exemplo, nesse mês aqui, no terceiro mês, sobrou R$ 100. Então, o quarto mês, ele vai iniciar com R$ 1.600. No quarto mês, sobrou R$ 200. Se aqui já tinha sobrado 100, então vai mais 200, R$ 1.800. É um pouco difícil de entender de fato, tá? Porque se você não tiver essa visão contábil, essa visão matemática, pode não fazer um pouco de sentido realmente. Mas seria meio que um desenho de fluxo de caixa. Por quê? A partir do momento que você percebe que é difícil fazer investimento com margem pequena e variação de contas a pagar, você nota que seu patrimônio sendo pequeno, você vê ali que vai apertar sua margem, vai variar para cima e para baixo, você não consegue ter aquela constância de investir com exatidão. Por exemplo, você vai investir R$ 1.000 por mês, você não consegue, por quê? Você ganha pouco, as contas vão variar para cima ou para baixo, logo você pode investir a mais ou a menos. E na maioria das vezes é sempre a menos, porque as contas variam sempre para cima. Né? Para baixo o governo não ajuda a gente, não faz a boa, né? Sempre um imposto novo, sempre alguma coisa do tipo, logo, ó, igual foguete, só para cima. Então, esse tipo de coisa acaba sendo bem difícil mesmo, porque esse vídeo acabou ficando bem técnico, é uma percepção que as pessoas elas desenvolvem mais dentro da aula de contabilidade, dentro da aula de matemática. Então, se você não está familiarizado com esse tipo de conversa, acaba sendo bem difícil para entender. Mas o que eu vou sugerir para vocês? Que você se concentre em aprender pequenos movimentos contábeis, por exemplo. Não é algo difícil, é algo bem introdutório. Você não precisa ser nenhum contador para saber sobre isso. É como se você percebesse que o seu dinheiro dentro dos meses, ele faz pequenos movimentos, ou seja, ele vai de um lugar para o outro, vai fazendo voltas e transações. Por exemplo, se eu comprei algo que custa R$ 50 com meu irmão, eu vou mandar R$ 50 para o meu irmão. Ou seja, o meu dinheiro, ele fez um movimento de mim até o meu irmão. Ou seja, ele faz isso, na verdade, em qualquer transação financeira específica. Não precisa ser algo pré-determinado, assim. Por exemplo, se eu comprei, sei lá, a garrafinha de água de R$ 3, eu peguei a garrafinha de água, os R$ 3 eu dei pro vendedor da água, por exemplo. Aí foi, pegou, passou para ele.
dinheiro, fez o movimento de ir até ele. Entende? É algo meio complexo de se ouvir, porque na teoria não faz tanto sentido ouvindo. Na faculdade, quando o professor falou isso a primeira vez também, eu buguei. Mas é bem simples a partir do momento que você tenta entender, a partir do momento que você procura saber. Entendeu? A gente sempre volta ao mesmo recado, eu falo isso em todos os vídeos. Procure saber, procure aprender mais.